ser humano é como uma semente que vem do mundo espiritual, que vem do absoluto. Se Deus é o único Deus que existe, é o real, é a grande realidade, nós somos a realidade de Deus. Cada parte nossa é uma parte de Deus. Cada semente é uma semente dele. E na nossa trajetória, nós viemos aqui para nos recordarmos de quem nós somos, para nos recordarmos do perfume, do aroma da nossa essência. E através da recordação da nossa essência, nós podemos entender por que nós estamos aqui. Espiritualidade é a gente ter a consciência de nos sentirmos cada vez menos. Porque para o Enneagrama, nós temos que redimir o nosso ego e não aumentá-lo. E esse é um caminho extremamente importante para o desenvolvimento espiritual. A redução do nosso ego. Tudo que nos diz que nós somos mais ou mais isso ou mais aquilo, está nos falando de potencialização do ego. Para o Enneagrama, nós vamos ser sempre menos. Um sinal importante de que nós estamos evoluindo é quando a gente se sente menos egóico, menos vaidoso, menos importante. Isso é um bom caminho para a aniquilação do ego. E falar das estações espirituais e do mapa Sufi, do caminho para Deus, nos diz o seguinte: primeira estação espiritual, estação do homem adormecido. Segunda estação espiritual, estação do homem em luta. Ponto de choque, um dos pontos do triângulo, primeiro choque, que nos leva à evolução. Quarta estação espiritual, estação do homem equilibrado. Lembrem-se que aqui na quarta estação nós acessamos o emocional superior, a virtude. Quinta estação, estação do homem que já controla o seu eu inferior. Ponto de choque. Sexta estação espiritual, estação do homem sem ego. Ele já não tem mais ego. Sétima estação espiritual, a estação do homem pleno. Ih, gente, vocês não estão me vendo, eu fiquei fora aqui, desculpa. Estação do homem pleno. E aqui, no norte da mandala, a estação do homem perfeito. Tá? Eu vou colocar uma foto disso no nosso curso. Você vai ter uma foto disso. Então, desculpa, eu fiquei algum tempo aí fora, mas eu não vou desconsiderar o conteúdo porque vocês estavam ouvindo a minha voz. Então, é importante a gente relembrar que do ponto de vista do Enneagrama, todos nós estamos na viagem do esquecimento para a recordação, né? Da separação para a união, do egoísmo para o amor. Nós somos viajantes e a gente precisa de um mapa e de uma bússola. O mapa Sufi é como a cartografia da nossa alma, externa e internamente. A bússola é o Enneagrama, um sistema, né, de 9 coordenadas que marca o norte, sempre o norte, em cada processo de ascensão, né? Ele marca sempre o sul na descida, e lembrando que aqui nós temos a noite escura da alma aqui no sul, que é uma descida, e em cada avanço, né, o oeste em cada retrocesso, o alto em cada queda, o abaixo em cada subida. Toda a inteligência do Enneagrama
ela está contida no sagrado, né? E esse mapa e essa bússola, eles precisam de um viajante. E 7 vales deve atravessar todo viajante no caminho para si mesmo. 7 estações deve cruzar todo caminhante na busca pela unidade. É muito lindo, né? É muito lindo. A gente pode atravessar cada estação 40 vezes num dia, ou às vezes uma estação a cada 40 anos. A velocidade dessa viagem e o tempo de completar essa viagem depende daquilo que está dentro de cada um e daquilo que fala para nós todos os dias. 40 vezes em cada respiração. O desejo de união, o anhelo, né? O amado, a busca pelo amado. Todo esse retorno rumo à unidade significa sempre, sempre a busca pelo amado. O que é a morte, né? Senão a nossa rendição, nós nos rendermos. E o que nos segue nessa viagem, de acordo com o Enneagrama Sufi e com o Sufismo? Uma coisa nós levamos conosco nesta viagem, que é o nosso coração. Nós temos, de acordo com o Sufismo, um coração físico, né, que fica aqui do lado esquerdo do seu peito. E nós temos também um coração espiritual, um coração sutil, que fica aqui à frente do nosso peito. E esse coração é o único que a gente vai levar nessa nossa viagem, nessa nossa jornada aqui neste lugar, tá? E o nosso coração, ele também vai ter diferentes níveis de profundidade. No sufismo, a gente conhece esses níveis, a gente estuda esses níveis do coração. Por isso que em processos de coaching, né, quando eu faço coaching do grupo, tal, eu falo muito sobre o coração. São 7 níveis pra gente. E essa viagem, ela leva a gente de volta num retorno para nossa origem mais sagrada, né? E o conhecimento dessa origem revela pra gente, nem que seja por um instante em toda a nossa existência, a nossa identidade. Maulana Sheikh Nazim, que é um grande Sheikh Sufi, ele fala de uma maneira muito tranquila e forte ao mesmo tempo. Nosso objetivo é Deus. Por isso nós falamos do coração puro, do coração são, do coração doente e do coração morto, né? E a gente fala também no Enneagrama Sufi que o caminho mais longo que o homem pode trilhar é sair da cabeça e percorrer 40 centímetros até o seu coração. E entender que nós temos uma busca por um coração puro. Quando a gente fala do coração puro, é um coração, eu acho que é algo que a gente pode experimentar e pode sempre agradecer e descobrir cada vez mais, é um coração de Deus, não um coração totalmente puro. Quando nós falamos de um coração são, é um coração que vai ter contato consigo mesmo, sabe o que faz, né? Sabe que faz mal. Um coração são sabe que faz mal, mas ele busca o bem. Um coração doente, ele está confuso, né? Tem uma confusão. O corpo vive, a mente funciona, mas ele não sente a doçura do amor. Ele ainda não consegue sentir a doçura e os benefícios do verdadeiro amor. E um coração morto, ele gosta do que faz mal, ele ainda não está aberto para o bem. Bom, quando nós falamos do sufismo, né, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o derviche buscou a Deus e encontrou apenas a si mesmo. O derviche buscou a si mesmo e encontrou apenas Deus. Isso fala muito sobre a essência
do que é o sufismo. E no sufismo, o que não te leva até Deus é ilusão, Deus ou algo maior, né? A religião importa quando eu digo que religião é se reconectar. Então, não estamos falando aqui de religião, a gente está falando de conexão com algo maior. Então, todas as religiões verdadeiras são as expressões de um mesmo Deus. Não existe diferença, né? A gente fala no sufismo que são diferentes rosas de um mesmo jardim. A essência é a mesma. As pessoas se preocupam muito com rótulos, com nomes, né? Com regras. Dizer Deus ou dizer Alá em árabe, que é uma língua santa, é a mesma coisa. A gente está falando de um mesmo Deus. A gente se esquece que Deus é um presente, que Deus é um aroma cheio de beleza, é um perfume, é o melhor perfume que nós podemos sentir na vida. E aí a gente poderia se preocupar menos com as regras e se permitir sentir muito mais no coração o que é Deus. Bom, quando nós falamos de um desenvolvimento, eu sempre digo isso nos meus grupos e quero dizer aqui para vocês agora. O desenvolvimento é um esforço consciente e voluntário. É um esforço, sim, é um esforço de todos os dias. Fazer uma série de coisas e não fazer outra série de coisas. Ele é muito consciente, né? Estar consciente do esforço e daquilo que eu quero buscar, e é voluntário. É porque eu quero, não é porque ninguém quer, né? Então, quando a gente fala sobre entender aquilo que estraga a gente, que faz mal, né? Abandonar os comportamentos que a gente não quer mais, acreditar naquilo que Deus pode nos trazer, existem leis universais que cuidam desse como. Aquilo que eu sempre digo, quando você faz a sua parte, né, do ponto de vista espiritual, né, existe algo maior que também ajuda e que dá permissões. A gente precisa aprender a acreditar e a ter a fé, né, daquilo que a gente não pode ver, perceber aquilo que não é visto. E perceber, e por isso eu trabalho com o Enneagrama e as constelações, perceber as leis que governam o ser, e que são algumas, porém de muita simplicidade. A mandala do Enneagrama, ela representa e ela traz aqui todos os níveis do ser. A gente precisa aprender essa linguagem do espírito, da mente superior, porque do ponto de vista espiritual a gente se conecta com o mundo divino. Ok? Bom, o buscador no sufismo e no Enneagrama Sufi, ele vai buscar sempre perder a importância de se achar importante ou de se achar maior, né? Eu sempre digo em todos os meus vídeos, que a gente fala aqui de um processo de despertar, muito diferente de um processo de iluminação. Despertar é esse despertar para a busca da nossa essência, para entender de um ponto de vista, de uma consciência um pouquinho mais ampliada, tudo aquilo que nós podemos conseguir. Iluminação né, entra daqui do ponto 7, 8 em diante, aqui do 5 já começa um pouquinho, mas 7 e 8 que, enfim, a gente precisa desafiar esse pitbull que está dentro de nós o tempo todo. Por quê? Porque esse pitbull, ele acaba comendo todo o nosso conhecimento. A gente estuda e o ego vem e come tudo. Bom, por último eu quero dizer para vocês que nós temos 4 pontos muito importantes no sufismo. No sufismo nós consideramos 4 coisas. Primeiro é a terapia, né? A terapia para deixar as neuroses de lado, as feridas, para não ficar mais entrando na neurose o tempo todo, e algumas escolas ainda insistem em ficar muito na neurose, né? O relacionamento com alguém, um relacionamento conjugal, para uma busca, né? Para o desenvolvimento de uma relação com amor, tá? O trabalho de grupo. Por quê? Porque sozinho é mais difícil, pessoal. Não tenha dúvida que sozinho é mais difícil.
ter um grupo em busca de um objetivo, sentir solidariedade, no momento em que você desanimado, alguém vem do grupo e te ajuda. E no sufismo nós temos, nos trabalhos de grupo, nós temos a conexão com o mestre, né? E a experiência da união mística com o mestre, que nós falamos muito, no sufismo é possível desenvolvê-la, estudá-la, experimentá-la, e é um campo, né? É uma conexão com o mestre iluminado. E a gente costuma dizer que o mestre acha você quando você está pronto. Isso no sufismo é muito importante. E o que a gente tem que desenvolver? Que leis você tem que deixar para trás? Começando lá do mundo de 96 ordens de leis. O que está faltando deixar para trás? Os pesos que a gente vai ter que deixar para trás. E a gente estuda muito, né? No sufismo nós estudamos a redução do personalidade e essência, meditação, que é a união mística, o processo de autoobservação o tempo todo, presença, recordação de si, que é algo que a gente estuda muito, o eu real, o eu observador, o eu ilusório, as emoções, o desbloqueio dos centros, né? A cristalização do eu, a morte do eu, que é fantástica, muito legal. A vigilância dos olhos, da língua e dos ouvidos. A gente estuda coisas, pessoal, assim, maravilhosas. As recitações em árabe, unicamente porque o árabe é uma língua sagrada, só por isso. Isso foi um pouco do que eu queria passar aqui para vocês sobre o Enneagrama espiritual. A pessoa que faz esse trabalho de desenvolvimento do sufismo e do Enneagrama Sufi é o professor Sheikh Abdul Karim. Se em algum momento vocês se interessarem por fazer esse tipo de desenvolvimento, é preciso que seja feito um grupo, tem que ser um grupo de pelo menos 5 pessoas, é um trabalho que ele demanda comprometimento, ele demanda realmente tempo, né? É um esforço consciente e voluntário, mas eu diria para vocês que é um trabalho que muda a nossa vida. Tá? Se você quiser mais informações sobre o trabalho Sufi, fala comigo e aí eu posso encaminhar você para ele, enfim. Ok? Um beijo grande para vocês.